Olá, pessoal. Vocês estão ouvindo aí uns boatos de que a imigração está agora tentando reabrir casos de pessoas que tiveram o EB2NW aprovados, para ver se as pessoas estão realmente cumprindo com o projeto. Eu ouvi esses boatos. Vamos falar sobre isso. Fiquem ligados. A gente está ouvindo alguns boatos aí de pessoas dizendo que, youtubers, né, na verdade, né, dizendo que agora a imigração está reabrindo casos de pessoas que já receberam o Green Card através do EB2NW e eles querem ver se realmente a pessoa está usando, fazendo o projeto acontecer, ou está imbuído em fazer aquele projeto acontecer. E isso aí me traz algumas reflexões. Primeira situação normalmente isso não deveria estar acontecendo. Eu não sei se está acontecendo. O que eu posso lhes dizer é que nenhum cliente nosso aqui que recebeu o Green Card pelo EB2NW, e temos vários clientes que receberam tanto com ajuste de status, quanto receberam pelo consulado e vieram para aqui e receberam o Green Card aqui. Em ambos os casos, eu tenho, sabe quantos relatos de clientes que passaram por essa situação? Zero. Nenhum cliente passou por isso. Então quer dizer que está acontecendo com outros escritórios e não com a gente? Não. Eu acho que não está acontecendo com ninguém, na verdade. Se alguém tiver o caso EB2 já aprovado, tiver o Green Card, e a imigração tentar reabrir o caso, geralmente é alguma suspeita, alguma coisa bem mais grave do que a imigração começar a reabrir os casos já aprovados e ficar vendo se a pessoa está começando a fazer aquele projeto ou não. Então, realmente, eu não dou muita credibilidade a boatos como esses, tá? Inclusive, uma das pessoas que divulgou esse boato é um não advogado, tem muitos seguidores no YouTube, mas não é advogado, não tem licença em nenhum estado dos Estados Unidos para exercer a advocacia, para trabalhar com processos imigratórios ou para trabalhar qualquer coisa ligada a leis americanas, mas mesmo assim, essa pessoa está aí nas redes sociais falando dessas coisas, dando consultas também e pegando processo para fazer, se passando por advogado sem ser, tá? Então, tome cuidado, quando você ouvir boatos como esse, procure saber a fonte. Não vá acreditando de cara na pessoa que deu ali, às vezes não é nem um advogado que está falando, é um youtuber, é um influencer que está falando de coisas que ele não tem nenhum conhecimento para falar, entendeu? Então, realmente, você tem que dar uma filtrada nisso aí, né? E ver se realmente a pessoa que está falando aquilo ali tem algum tipo de credibilidade, tá? Mas vamos supor que esteja acontecendo realmente, a gente apenas foi sortudo aqui, que nunca aconteceu com nossos clientes, e de vez em quando aparece um aí que tem o caso em que a imigração tentou reabrir. Vamos ver o que pode ser feito. Bom, inicialmente é bom lembrar que todos os nossos clientes foram informados de que quando eles receberem o Green Card, eles devem iniciar o projeto da forma que foi proposta. Então, se o projeto era em termos de pesquisa científica, eles devem começar a pesquisa científica, ou pelo menos notificar as universidades, tentar ver se vai ser um doutorado, se alguma universidade está interessada em seguir aquele projeto e em ter eles com aquele projeto ali, e aí pode começar a ter o projeto. Se não der certo, o caso da Nazar fala que você não tem a obrigação de provar que o projeto vai dar certo, e sim que você tem boas condições de cumprir o projeto. Se vai dar certo ou não vai, o caso pode não dar certo, o projeto pode não dar certo por vários motivos, às vezes alheios à sua vontade, tá? Mas a competência para fazer o projeto dar certo foi demonstrada, e é só até aí que você precisa provar. Então, se você é um pesquisador e ia fazer a pesquisa, mandou um e-mail para várias universidades, inclusive aquelas que deram cartas dizendo que tinha interesse, e as universidades responderam dizendo: a gente não tem mais interesse agora não, as coisas mudaram, tal. Você pode continuar tentando, mantenha aí seus e-mails, suas correspondências com as universidades,
e mostre que você tentou realmente levar aquele projeto a cabo, mas não conseguiu os fundos necessários. Vamos agora pensar naqueles que têm o EB2NW aprovados com o Business Plan. Então você tinha um Business Plan de uma empresa que você iria criar e tal. Recebeu o Green Card? Então a primeira coisa que você tem que fazer é abrir a sua empresa. Quando eu falo abrir empresa, gente, não é você já fazer uma festa de inauguração, entendeu? Chamar uma banda famosa para fazer uma festona lá e ter lá a fita, para você cortar a fita lá, inaugurando. Não é isso que eu estou falando, não. Abrir empresa, você procurar um contador e registrar uma empresa na Junta Comercial do Estado. Geralmente chama de Secretary of State, ou então chama de Division of Corporations, é o caso da Flórida, na Califórnia, Secretary of State, e outro estado vai ter outro nome, mas é você ver o órgão onde aquela empresa precisa ser registrada. E registra a sua empresa, de preferência com o mesmo nome que está no Business Plan. Tá? Não precisa nem ser na mesma área geográfica onde você inicialmente pretendia começar o seu Business Plan. Se você, por exemplo, fez um projeto para a Flórida e depois descobriu que não era tão bom fazer na Flórida, é melhor fazer em outro estado, vá para outro estado e faça o projeto. Mas abra a sua empresa. Não quer dizer também que você vai só abrir empresa e ficar só esperando alguma coisa acontecer. Procure abrir empresa, procure começar a ver no seu mercado, fazer talvez um website, tentar ver se essa empresa consegue arrumar alguns trabalhos, ser contratada para alguma coisa, ou se vai vender algum produto. Isso tem que ser feito realmente para que você tenha, você possa demonstrar que realmente tinha intenção de cumprir aquele projeto e que tentou cumprir o projeto proposto. Tá? Se depois deu certo ou não deu, são outros 500. Tá? Como diz na Bahia, são outros 500. Ou seja, é outro ponto que a gente não vai tocar aqui. E depois você vai saber por quê já em um breve momento. Então, o que acontece? Se você tentou fazer o projeto acontecer, você abriu sua empresa, fez lá um website, sei lá, mandou as mensagens para alguns possíveis contratantes e nada deu certo, ou deu certo, mas não deu ainda como deveria, e você teve que arrumar um trabalho fora, enquanto aquela empresa começava a operar e ter mais sucesso, tudo bem, ninguém pode falar que você não tentou. Você não falou para a imigração que ia fazer só a empresa. A lei não exige que você fosse fazer só a empresa. Então, nesse caso, você não tem a obrigação de fazer só a empresa. Mas, por favor, faça a empresa acontecer. Tente fazer acontecer. Dê o melhor de você para fazer a empresa acontecer. Se não der certo, você não está obrigado a fazer nada. Não está obrigado a continuar nada. Você pode fechar a empresa e seguir numa boa. Por que eu tenho tanta convicção a dizer isso? Porque a gente conhece aqui vários tipos de visto, a gente sabe como a imigração se porta de acordo com o tipo de visto. Então, primeiramente, se por acaso o EB2 e o EB2NW principalmente fosse um caso de ficar condicionado a você cumprir aquele projeto, eles dariam o Green Card para você por 2 anos. Como eles fazem com o EB5, de investidor, tem que provar em 2 anos que criou os 10 empregos diretos ou indiretos, no caso de investimento passivo, que criou os empregos, e no caso de casamento, em que você falou que estava casado, você demonstrou que estava casado com um americano, uma americana, e fez o processo, mas não tinha 2 anos ainda, quando teve a entrevista, eles dão um green card por 2 anos. Em 2 anos tem que mostrar que o casamento era de verdade. Não é nem que está casado ainda, que é de verdade aquele casamento, que foi verdadeiro. E aí tem forma de provar, tá? Não vou entrar nesse mérito agora, porque é um assunto para outro vídeo, mas você demonstrou que cumpriu aquela condição. E você agora pode aplicar para remover as condições do EB5 ou do processo de Green Card por casamento. Tá? Nesses 2 casos, a imigração quer ver realmente se o seu caso era de verdade. Então, dá um Green Card apenas por 2 anos. Se fosse o caso de fazer isso também na EB2, o EB2NW também seria um Green Card por 2 anos. E com 2 anos teria que entrar com um formulário para remover as condições, mostrando que você cumpriu o projeto, ou tentou cumprir o projeto. Tá? Eu acho difícil eles quererem fazer isso, porque o próprio caso da NASA, que é o caso precedente que está regulando o NW hoje, diz que você não tem a obrigação de provar que o projeto vai dar certo, e sim de provar que está bem qualificado para tocar o projeto. Então, nesse caso, se o próprio caso que regula a emissão do Green Card através do National Interest Waiver,
não ter que fazer o processo por um empregador, porque você tem um projeto que tem interesse nacional. Então, se a imigração deixa você fazer isso e lhe dá o green card sem nenhuma condição, como é que depois eles podem tentar reabrir o seu caso e fazer você provar que aquelas condições foram cumpridas, se o próprio caso que é o caso que domina, que controla o NW, não exigia isso? Então, você tem argumentos para brigar por isso, caso a imigração vá entrar por esse caminho. Gente, como eu falei antes, eu acho muito difícil que a imigração vai querer perder tempo em tentar reabrir processos, já que eles não exigiam isso antes. Então, é um trabalho duplo que eles vão ter em ficar reabrindo processos que já estavam aprovados para descobrir chifre em cabeça de cavalo. Eu acho difícil eles fazerem isso, mas se fizerem, nesse caso você vai ter argumentos, e muito fortes serão seus argumentos. Bom, outra coisa também que a gente tem que levar em conta é o que seria tentar tocar esse projeto, o que seria suficiente para dizer que uma pessoa tentou seguir aquele projeto, tentou fazer aquele projeto acontecer, seja o projeto de pesquisa científica ou a empresa do seu business plan. O que é significante para você chegar naquele requisito e dizer, bom, eu tentei, está aqui provado que eu tentei. Até quanto isso deve ser exigido? Então vamos pensar nesse caso, por exemplo, no crime tentado, tá? Vamos dizer que você combinou, numa conspiração criminosa, você combinou com um amigo seu, ou com amigos seus, que vocês iriam roubar um banco, tá? Então, o fato de vocês terem concordado em roubar o banco já é um ato criminoso, não é? Mas o que vai provar mesmo que essa conspiração aconteceu e que você tinha intenção de realmente roubar o banco é você ter o chamado overt act, que é um ato em direção àquele propósito, tá? Então, se vocês combinaram, mas ninguém fez nada, foram para casa e nunca mais falou nisso, dificilmente isso vai ser uma condenação criminal. Mas se vocês combinaram de roubar um banco e um de vocês foi até uma loja de esportes e comprou uma máscara de esqui e fez os buraquinhos lá direitinho para poder roubar o banco, se o outro foi tentar pegar um carro sem registro para ser o carro, o getaway car, né? E o outro foi para o banco tentar mapear o horário que o segurança troca o shift, tudo isso, e ter tudo mapeado. Basta que um desses atos seja praticado por um dos co-conspiradores, você já vai ser condenado, pode ser condenado pelo crime de conspiração para roubar o banco, tá? Então, nesse caso, teve um overt act, teve um ato praticado em relação àquela sua intenção, aquele seu projeto, vamos dizer assim. A mesma coisa a gente pode emprestar do direito criminal para o direito civil. E no caso dizer, numa argumentação que faria numa corte contra a imigração, dizer, olha, na lei de imigração não tem nada dizendo até quando eu tenho que ir para provar que eu tentei cumprir esse projeto. Então eu tinha que provar nem isso, eu tinha que provar somente que eu tinha condições de cumprir o projeto. Mas já que a gente está aqui lidando com o pós-green card, a situação pós-green card, então vamos dizer o que seria necessário para comprovar que uma pessoa teve intenção de cumprir o projeto. Eu acho que se uma pessoa que tinha um projeto de abrir uma empresa, por exemplo, abriu a empresa, criou um website, enviou mensagens para possíveis contratantes, tentou conseguir, sei lá, uma visualização maior, uma visibilidade maior, vamos dizer assim, no mercado de trabalho e angariar clientes, isso já é suficiente para mostrar o que no direito criminal seriam os overt acts. Então, nesse caso, ninguém pode dizer que aquela pessoa não tinha intenção de cumprir aquele projeto, de levar aquele projeto adiante, né? Vamos dizer que essa empresa, ainda prestando direito penal, vamos dizer que essa empresa fosse ser criada para cometer crime de evasão fiscal, esse tipo de coisa. E aí as pessoas combinaram, um foi lá e abriu a empresa. Então, o fato de ter aberto essa empresa já mostra que você tinha intenção de cumprir aquele crime. Então, se isso vale contra você, quando é para ser contra você, por que não vai servir a seu favor quando é a seu favor? Então, nesse caso, dificilmente a imigração conseguiria ganhar na corte
um caso se você levasse à corte que a imigração está tentando reabrir seu caso e cancelar o seu green card, porque eles não verificaram que, na opinião deles, que você tinha realmente intenção de cumprir esse projeto. Agora, pessoal, se lembrem que os exemplos que eu estou dando aqui agora são de pessoas que receberam o green card e iniciaram o seu projeto. De alguma forma, tiveram overt act, tiveram ações em direção àquele projeto ser cumprido. Tá? Se não deu certo depois, não interessa, mas tentou fazer alguma coisa. É diferente daqueles que pegaram o green card. Você é um dentista que falou que ia abrir sua clínica e chegou, pegou o green card e foi trabalhar numa outra empresa que não tinha nada a ver com aquilo ali e nunca nem abriu a clínica, nunca procurou nem tirar sua licença, nunca procurou fazer nada do que estava no business plan. Isso aí você está meio que, quando você for aplicar para a naturalização, mesmo que a imigração não vá atrás de você agora, mas quando você for aplicar para a naturalização, isso pode dar problema para você. Porque eles vão ver que você não tinha essa intenção. E como é que eles podem deduzir que você não tinha intenção? Porque nada foi feito. Agora, leve isso em contraste com aquela pessoa que fez alguma coisa, que tentou, começou o projeto da forma que ia começar. Registrou a empresa, abriu um website, tentou angariar os clientes. Então, gente, isso é que eu estou querendo dizer a vocês. Quem não deve, não teme. Se você tem um projeto, tem intenção realmente de cumprir esse projeto, cumpra. Faça tudo direitinho como tem que fazer. Você não tem a obrigação de dar certo no seu projeto, mas tem a obrigação de mostrar que tinha essa intenção. Eu espero que esse vídeo tenha deixado bem claro para vocês que não deve ter medo em ter um projeto para fazer a B2NW. Tá? Em muitos casos é muito melhor do que ter um sponsor, que pode nem continuar com você depois. E que vocês tenham realmente tido mais luz em termos de clarificar o que esses boatos estão tentando passar para vocês. Então, enquanto não tiver um caso de um cliente aqui que passou por isso, eu vou dizer que nenhum cliente nosso teve esse problema. Se algum cliente tiver esse problema, eu vou voltar e fazer um outro vídeo suplementar ou complementar desse vídeo aqui, explicando o que está acontecendo e dando as soluções que acabei de dar para vocês. Tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se não se inscreveram para o nosso canal, por favor, subscrevam e apertem o sininho para que você seja notificado quando a gente subir um novo vídeo. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau!